Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato Silveira. Oi gente, eu sou Raquel Gomes. Estamos iniciando mais um Cineclube Cinematório, hoje falando sobre Psicopata Americano, o filme da Mary Harron, que foi escolhido pelos nossos padrinhos e as nossas madrinhas, né, através de enquete que a gente realiza com eles mensalmente. E neste mês de outubro, mês de Dia das Bruxas, a gente fez uma enquete só com filmes de horror, né? E o Psicopata Americano foi o filme mais votado dentre os 5 que nós selecionamos, juntamente com os nossos apoiadores, né? Que também têm o direito de indicar, né, os filmes para essa enquete. Então, eu devia ter colocado tipo tudo vermelho aqui, ó, pintado de vermelho, assim, ó. Bom, como vocês sabem, né, o nosso Hangout aqui do Cineclube, ele funciona como um bate-papo ao vivo, né? Então a gente está fazendo essa transmissão ao vivo, né? Foi anunciado aqui no nosso Twitter, nas nossas redes sociais, a gente mandou por e-mail também. Então o pessoal que for entrando aí pode deixar comentários para a gente ir interagindo, né? Quiser deixar alguma pergunta, algum comentário aí no chat, é só colocar e a gente responde aqui em vídeo e áudio, né? Claro. E mesmo se você estiver assistindo a gravação, né, desse bate-papo, você pode também deixar um comentário aí no vídeo que a gente responde. Se você estiver ouvindo apenas, porque os nossos debates do Cineclube também são disponibilizados no nosso feed de podcasts, você também pode deixar um comentário aí na página do Cinematório, né, no site, ou mandar um e-mail para a gente, contato@cinematório.com.br, qualquer tipo de questão, qualquer tipo de comentário, né, dúvida que você tiver a respeito do Psicopata Americano, tá bom? Então hoje estamos eu aqui com a Raquel e a gente vai ter também a participação da Stefânia Amaral. Infelizmente a Stefânia teve um probleminha no microfone, a gente ficou aqui tentando fazer funcionar para que ela pudesse participar aqui do Hangout, mas infelizmente não deu certo. Mas ela vai participar com a gente aqui por áudio, né? A gente vai mandar, ela vai mandar para a gente os áudios aqui no WhatsApp e a gente vai tentar colocar aqui para vocês escutarem, tá? Apenas alguns comentários que ela tem a fazer sobre o filme, né? Não vai ser, claro, a mesma interação que a gente gostaria, mas a Stefânia estará conosco aqui também em espírito e áudio, tá bom? Bom, a gente vai falar então sobre Psicopata Americano, né? Como eu falei, o filme do ano 2000, ele é baseado no livro do Bret Easton Ellis, que é um escritor que nessa época estava em alta, né? Já tinha, além do Psicopata Americano, tinha sido adaptado para o cinema Regras da Atração, que é um filme que se passa no universo escolar, né? Ou universitário, para ser mais específico. E fala sobre, também tem essa crítica social, essa crítica comportamental sobre jovens da época, né? Só que ali no ambiente universitário e tal. Aqui no Psicopata Americano, né, o livro é de 1991 e ele vai falar justamente sobre os jovens executivos de Wall Street, né, que a partir dos anos 80 ficaram conhecidos como os Yuppies, né, que são esses homens brancos, cis, bem-sucedidos, né, que tem essa cultura do materialismo, do consumismo, e como único objetivo na vida ganhar mais dinheiro, né, manter esse padrão de vida ali da alta sociedade, né? Tanto que o filme ele começa com essa questão da alta gastronomia, fazendo ali uma brincadeira com a comida, né, e remetendo também ao sangue, né, aquele molho sendo colocado ali por cima do prato, que a princípio você não identifica bem o que é, parece gotas de sangue, né, depois que você percebe que aquilo é um molho que está sendo
colocado ali naqueles pratos, né, minimalistas. Tudo milimetricamente decorado, muito bonito, né? Tem até um artigo legal que é do site The Art of Title. Isso, que é um site especializado em aberturas de filmes, né? É bem legal esse site. Que fala sobre a tipografia dos títulos, né? Dos filmes. E aí comenta sobre essa abertura, porque é uma abertura bem massa mesmo, assim. Inclusive a letra que eles usam, né? Pra fazer, é uma letra que nos anos 80, assim, já era muito usada em bancos, em instituições de poder, pessoas que tinham... que tinham mais poder e dinheiro, usavam isso em cartões de visita. É uma letra associada a poder, a dinheiro, assim. É uma letra classuda, digamos. E associando isso a toda aquela coisa, né, bem feita, da gastronomia, mas trazendo ali esse quê de terror, por ser vermelho e tal, por tá permeando ali a violência, né? Exatamente. Bom, o Christian Bale, ele interpreta no filme o Patrick Bateman, que é esse personagem que começa o filme na narração em off, né? Se apresentando, falando dos seus gostos, dos seus hábitos, né? Dos seus rituais de beleza. Né? Esse começo do filme me lembra muito o Clube da Luta. O personagem do Edward Norton, que também em determinado momento fica descrevendo como que é a casa dele, a decoração, que ele é fascinado pelas simetrias, né, pelos objetos de revista de decoração e tudo. Pois é, gente, então a gente tem que ficar de olho quem tem esses hábitos assim, sabe, meio esquisitos, sabe? Eu tenho que organizar tudo muito certinho, Brincadeira. Mas Eu sinto que você está dando uma indireta, né? Bom, assim, nas coisas, numa provável lista para se fazer como identificar um psicopata, eu acho que isso seria incluído, sabe? Preocupação com a simetria, estética, preocupação exagerada. Tá. Eu peguei o recado, tá? Captei, tá? Mas a Stefânia, que tá com a gente no chat aqui participando, tá falando lá também, ó. Será que eu sou psicopata? Mas, gente, só essa zoando, questão, né, gente? Porque isso é muito mais complexo. sim, a psicopatia não é só isso, claro. Né? Mas isso tem a ver com o TOC, né? Que é um transtorno de obsessivo-compulsivo, né? E tem a ver essa coisa da organização, né? Isso pode estar relacionado com outras questões, né? Psicológicas que não cabe... Não cabem discutirmos porque não temos aqui conhecimento para tal. Né? E porque a gente está falando do filme. Né? Mas, enfim, na questão do Christian Bale, do Patrick Bateman, né, o personagem dele, sim, aí tem a ver com um transtorno de psicopatia que ele possui. Né? Então, essa questão do Patrick Bateman ser esse yuppie, esse uber macho, né, preocupado excessivamente com a beleza, com o corpo, né, de fazer aqueles exercícios para poder se manter em forma a todo custo, dessa preocupação da organização estar também na própria aparência, né, das roupas que ele utiliza, dos produtos de beleza, ele tirando aquela máscara facial. É uma cena que a Mary Harron foi assim, no ponto. No ponto, é uma né? das cenas top. É na hora que ele tá narrando e que ele fala de tirar a máscara, né? E que aquilo assim, visualmente dá a tradução, né, perfeita disso, de ele estar escondendo da sociedade quem ele realmente é. Uma síntese. Exato. Imagem síntese, né? Por baixo daquela coisa da beleza cosmética ali, né? Ele já tá ali com uma expressão na hora que ele tá tirando. A gente pode até levar pro lado do... Ai, gente, esqueci, fugiu o nome. Kuleshov, né? Ele tá falando aquilo e a imagem dele, a cara dele, a expressão naquele momento tá inerte, mas dá a impressão que é isso, que por baixo ali daquela máscara tem um cara que é muito misterioso, muito estranho, né? O que ele faz é pra gente ter receio.
Com certeza. Né? A Esther também falou ali, ó, máscara facial e social, exatamente. Exatamente. E aí a gente pensa, né, não só na representação dos yuppies, mas numa representação geral de sociedade mesmo. Sim. Inclusive, né, nesse momento que a gente vive no país, a gente tá vendo máscaras caídas, assim. Não totalmente. É verdade. Não totalmente, mas tem muita coisa que assusta, assim, porque você tá vendo a realidade, né, do pensamento das pessoas, dos preconceitos, dos desejos que muitas vezes não eram expostos e que agora estão sendo. Então, assim, não fala só de uma época, nem de um tipo de geração, né, nem de uma geração, mas eu acho que fala da sociedade como um todo mesmo. E é atemporal, assim, é atemporal. Sim, porque você assistindo o filme, ele é do ano 2000, mas ele está falando de uma geração dos anos 90, né? Quando o livro foi escrito. Quer dizer, o livro foi escrito em 91, vamos pensar assim, o livro foi escrito em 91, então ele está falando de uma geração dos anos 80. Dos anos 80. O filme feito no ano 2000, ele está falando dos anos 90, né? Ele não está falando dos anos 2000, porque ele está começando a década. Então ele está falando dos anos anteriores, né? Mas se você ver o filme hoje, ele está completamente atual. Se você pensar nesses jovens que estão ali representados e que tem mulheres também que seguem o mesmo padrão de vida, não é? Que trabalham ali em Wall Street ou em outros locais, se a gente for pensar aqui no Brasil, em São Paulo, né? Nas bolsas de valores e tudo mais, esse mundo corporativo, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar numa empresa grande de tecnologia que tinha pessoas ali que tem o perfil do Patrick Bateman e dos seus colegas. Não estou dizendo aqui, assim, não do psicopata, mas daquele tipo de executivo. Dá pra entender, porque você não saberia também, né? Porque o psicopata, ele finge, tem essa máscara. Né? E são pessoas todas assim, certinhas, sabe? Todas impecáveis, com aquela roupa impecável. Né? A pele limpíssima, o cabelo sempre cortadinho, a barba sempre bem feita. Tudo perfeito, né? Então, assim, você olha para essas pessoas... Honestamente, eu tenho medo dessas pessoas. Eu acho assim, também não dá pra gente... Porque, assim, não parecem pessoas de verdade, sabe? Parecem ser pessoas, assim, que elas são programadas para ser alguma coisa, sabe? Elas não têm uma verdade. Sabe? Eu acho claro que tem exceções. Não podem, a gente não mas pode a maioria delas me passa me dá essa impressão, entendeu? Elas me dão medo. Sim, eu não sinto medo não, mas eu entendo. Porque, assim, existem essas pessoas que gostam de fazer esse papel, né? Mas também existem aqueles que são impostos, assim. Para trabalhar com aquilo, precisa vestir aquilo. Não tem como, sabe? Então, assim, o próprio lugar de trabalho também impõe para a pessoa que se vista, que se porte dessa forma. Então, assim... Não dá pra generalizar, né? Mas, realmente, é uma coisa que é muito irreal, assim. Porque você caminha, você se amassa, sabe? Você tá vivendo. Então, assim, óbvio que você não vai estar sempre impecável. E exigir isso das pessoas é irreal, né? É irreal. E o filme passa isso, essa cultura do perfeito, né? Tanto é que uma das ótimas cenas também, são várias, mas uma das ótimas cenas também é a dos cartões, né? Dos cartões de visita. Essa é muito boa. Que essa, além de tudo, é metáfora para comparações fálicas. Né? Completamente. E aí você vê o quanto que essas pessoas são obcecadas com elas mesmas, com essa comparação, cena é maravilhosa, cara. Com estética, com o que é, né, o que tem que parecer perfeito, assim, eles surtam porque um cartão é melhor que o outro, assim, então... Não, são duas, né, 2 momentos do filme que essa questão do cartão, ela é decisiva. Tem esse momento que eles estão comparando, né, que você foi perfeito no comentário, né, ao invés da comparação fálica, a comparação da estética do cartão, né, o tipo do papel, a fonte, a cor de fundo. E uma tensão que rola que é incrível.
Você vê ele suando, né? Porque tipo, aquilo ali tá melhor que o dele. Né? Isso é muito bom, porque ela coloca no ridículo mesmo. Ela coloca assim, olha como as pessoas são ridículas. E depois, mais pra frente, né? Um personagem, que é um dos colegas dele lá, que é mais desengonçado, né? Que tem um cabelo esquisito, assim, diferente do deles. Na hora que ele mostra o cartão, ele tem um impulso imediato de ir atrás do cara no banheiro para poder matar, né? E aí a reação do cara, né, deixa ele, desarma ele totalmente, e ele fica assim, sem saber o que faz, né? Porque confronta a sexualidade dele. Confronta. Né? E assim, ele não ter uma reação contrária diz muito sobre o conflito interno dele. O conflito dele. É sensacional, né? Gente. É aquela coisa, né? Quem desdenha quer comprar. Então, a gente vai falar com spoilers? Não, eu acho que a gente pode evitar, assim, entrar em muitos detalhes, né? Mas para quem viu o filme, né, não ficar também uma coisa muito genérica, a gente pode citar, assim, aquela cena, sabe? Tá. Mas sem descrever, só para não... Ok. Então não dá pra falar mais. Porque essa é uma das cenas, assim, que é mais uma faceta do personagem. Que você já desconfia, obviamente, Sim. por, né, tamanho cuidado que ele tem com tudo, mas enfim, ali mostra exatamente o ponto. Agora, essa coisa de como a diretora ela dá um tempo, né, pra você ir percebendo isso, assim, do personagem. Essa coisa mesmo de quando ele tá no ritual de beleza. Gente, é muito longo. Muito longo, porque ele descreve tudo. E você vai acompanhando aquilo. E a casa dele também diz muito dele, porque não tem nenhuma personalidade. É uma casa, assim, parecendo casa de revista de decoração, daquelas bem... sabe? Bem genéricas, assim, aquela coisa fria... tem. Né? Eu acho que é na casa do personagem do Jared Leto. Que tem um quadro, que é um quadro assim, geométrico, de figuras geométricas, que é um quadro padrão. Que não diz nada. Um quadro de lojas. Não tem fotos, nem tem nenhuma característica humana, assim. É uma coisa absolutamente fria. E as roupas, como a gente já comentou, né, tudo igual. Eu, inclusive, estava lendo que a equipe de figurino teve problema para poder conseguir marcas para trabalhar com esse filme, porque precisaria ser roupas, né, de qualidade de marcas, porque está se falando de uma elite. Mas nenhuma marca estava interessada em ser associada a um assassino. Olha sabe? só. Então, assim, eles tiveram muita dificuldade. Então, por exemplo, a Rolex, que é o que os relógios mais usados, né, pelos ricos e tal, permitiu que todos os outros usassem, menos ele. Entendi. Ele não poderia. Então, aí outras marcas também permitiam alguma coisa, mas não outra. Tipo, a marca das malas não queria que, né, fosse colocado pessoas dentro das malas. Então, assim, tiveram muita dificuldade por conta disso, porque faria uma associação negativa, né? Entendi. Agora, o filme, ele é descrito como uma comédia de humor negro. Né? Concordo super. Pois é, eu concordo em termos, porque eu acho que ele é sim um filme de suspense, que se enquadra assim, no gênero horror, né? Porque é um psicopata, é um assassino, né? Um slasher. É um slasher. Né? É um slasher. É um serial killer. Mas eu acho que a questão do humor negro, né? Do sarcasmo e tudo, ela é pontual. Então, assim, quando ele tá matando alguém, você não ri daquilo. A diretora, ela é eficaz nisso, né? De construir as cenas de violência não para você rir delas. Você ri, por exemplo, desse momento do cartão, das comparações do cartão. Né? Ela cria atenção, mas você ri daquilo porque você fala, gente, olha que absurdo que esses caras estão fazendo, comparando cartão de visita. Né? Agora, quando ela vai mostrar, por exemplo, ele indo assassinar um personagem lá no apartamento dele, essa cena não é engraçada. Né? Depende. Ela tem uma violência extrema, mas ela não é da comédia de terror. Sabe? Quando ele tá prestes a assassinar,
cometer o ato assim, realmente não te dá vontade de rir, porque aquilo é uma violência e por mais que tenha uma elegância no filmar da diretora, é gráfico, porque tem sangue, tem as ferramentas que ele usa, enfim, é tenso. Mas ele é colocado de uma forma tão ridícula que, por exemplo, quando ele tá vestindo ele veste um casaco para poder proteger, né? Aham. Um casaco de plástico, Tipo alguma coisa uma capa transparente. de chuva, né? Uma capa, isso, uma capa de chuva para poder proteger. E aí ele começa a dançar, sabe? Ele faz umas dancinhas. Aquilo ali tá num momento tenso de um possível assassinato e você não tem como. Você ri, porque o cara tá, sabe? Tá parecendo um palhacinho. E ouvindo música pop dos anos 80. E ouvindo música pop né? dos anos 80. E ele sempre tem muito o que falar sobre as músicas. Então, sabe, é um confronto, é um conflito de sentimento bem interessante, assim. Você ri, ao mesmo tempo você tá constrangido por aquilo, né? Então, você ri do ridículo dele, mas não da violência. Isso, né? não é da violência. Não do ato ridículo. da violência. né? Do Porque ridículo. a forma como ele mata não é engraçada. Né? Não Tanto mesmo, que tem aliás... o outro momento que ele tá indo atrás de uma outra personagem que tá fugindo, né? Que ele tá com uma motosserra. Aquilo ali é terrível. Absolutamente terrível. Essa hora né? não dá vontade nenhuma de rir, gente. Mas ele tá sendo outra, ridículo também nessa cena, porque ele tá correndo pelado com a motosserra. Pelado, com a motosserra. Né? E na hora que ele vai jogar a motosserra lá da escada lá, ele fica brincando, rindo. Então, assim, ele continua sendo ridículo. Mas a cena é absolutamente terrível, né? Mas você ri durante vários momentos do filme. Mas tem assim, esse conflito que é interessante. O meu ponto é só assim, que ela consegue ser precisa, né, nos momentos. Sim. No que vai ser engraçado e o que é ridículo, né? Barra engraçado, e o que é aterrorizante. Assim. Né? Então você fica nessa coisa bipolar, né? Indo de um para o outro, né? De um extremo para o outro, do riso ao terror, né? na mesma sequência. Né? E ela é precisa em fazer essas coisas. O que, se a gente for pensar dele ser um psicopata, é perfeitamente coerente, né? Como que a cabeça dele funciona. Sim, né? sim. É muito legal, cara, é muito legal. Esse filme, assim, ele merecia ter um reconhecimento maior, até assim nas premiações, porque ele não ganhou nenhum prêmio importante, assim, de festival. Por exemplo, ele não foi para Cannes, ele não foi para Veneza, ele não foi indicado a Oscar, sabe? E é um filme que, né, merecia, assim, eu acho que ele tem um público, ele é conhecido, é um filme conhecido, sem dúvida, mesmo na época, né? Não é um filme assim que ele na época foi subestimado. Eu me lembro de ter visto ele no cinema e todo mundo está comentando sobre ele na época. Até hoje as pessoas lembram dele, né, como um filme que marcou, né, a época, porque por causa da atuação do Christian Bale, por causa do grande elenco que ele tem. Né? A gente tem aqui o Jared Leto, a Reese Witherspoon, né? Temos que, também o William Dafoe. Também. Tá todo mundo bem, né? O William Dafoe tá maravilhoso também. Porque o Josh Lucas, que dúvida... morreu no caminho, né? Assim, artisticamente, né? Ninguém lembra de quem que é o Josh Lucas mais. Mas na época ele era um ator que fazia grandes produções. E a gente falou do Clube da Luta, né? No comecinho aqui do bate-papo. O Jared Leto tá nos dois, né? Ele também tá no Clube da Luta. E ele também é uma vítima do protagonista do Clube da Luta. Ai. Mas é isso, gente. É um filmaço, assim. Um filmaço. E toda a crítica que ela consegue construir é muito boa. Muito boa. Crítica ao consumismo, crítica ao capitalismo, crítica a essa coisa vazia, né? A essa... Total. Completa falta de conhecimento e empatia por questões sociais. Tipo, quando ele fala no restaurante sobre os problemas do mundo, o que se precisa fazer, você sente aquela indiferença, é só um discurso. Ele sai dali e vai atacar um mendigo, assim. E nessa cena eu me lembro muito do que aconteceu aqui no Brasil, que
deixou todo mundo perplexo, né? Que foram aqueles jovens que atearam fogo num indígena. E ele morreu queimado, assim. Uhum. E eu fiquei pensando nisso, assim, o tanto que tem a ver. Quanto faz uma leitura direta. Você vê essa cena e pensar nisso que aconteceu, porque os jovens na época, inclusive, se justificaram dizendo que achavam que era um mendigo. Então se é um mendigo, pode, né? Eu até arrepio quando eu penso nisso, porque assim, acho que faz uns 20 anos. Sim, uns 20 anos essa que notícia, aconteceu esse isso. caso, ele é um pouco mais antigo, né? Se a gente for pensar, esse filme é de 2000, então tem quase a mesma época, né? Foi em Brasília, se eu não me engano. Agora, eu vou até um pouco mais além. Esses casos, eles acontecem diariamente, né? De mendigo ser espancado ou encontrado morto, de fato, né? Eu, trabalhando com jornalismo, lá na rádio, em Confidência, onde eu trabalho também, eu trabalho lá na parte do jornalismo geral, né? Então a gente fala de polícia, de política, de economia, de tudo. E no noticiário policial diário é frequente notícias de moradores de rua encontrados mortos sem nenhuma explicação. Não se acha quem matou, não se sabe a motivação. É quando você vê um filme desse, o discurso de ódio do personagem do Christian Bale, né, do Patrick Bateman, quando ele está falando com o mendigo antes de esfaqueá-lo, você pensa, esse cara é um eleitor do Bolsonaro. Né? É isso. É típico. É um desses eleitores do Bolsonaro, desses caras odiosos que querem fazer essa limpeza. E que culpam o indivíduo por problemas que são sociais. Porque é como, essa pessoa está nessa condição de rua porque ela quis, porque ela não teve esforço, porque ela não procurou trabalho, porque ela, ela tá desempregada porque ela quer, ela tá nessa condição porque ela não quis ser mais do que isso. Ai, gente, isso é tão cruel. Quando a gente fala em fascismo, é isso. Isso é um pensamento fascista, né? De você se colocar no papel de executor. Executor no sentido aqui criminoso. Né? Sim, mas de achar que você é melhor do que outras pessoas e que essas pessoas devem ser eliminadas, né? O fascista, ele tem esse papel de executor da justiça, que é pior ainda, porque ele age em nome da justiça. Ele vai resolver, ele se coloca como o dono da lei. Né? Na visão do psicopata aqui, ele está agindo corretamente. Aquela pessoa não merece existir, então ela vai lá e elimina. Sim. Então é esse tipo de coisa que a gente está vendo crescer no nosso país, né? Infelizmente. E eu quero falar o nome do indígena, que é importante, claro. Que é Galdino Jesus dos Santos. Foi ele que morreu queimado por esses jovens de classe média, completamente vazios, assassinos, cruéis. Exato. Bom, a gente pode falar um pouco com mais de detalhe sobre a própria interpretação do Christian Bale, né? Que tem muitas nuances, assim, e eu acho que aqui é um dos casos daqueles tipos de personagem da atuação de método, né? Aqueles method actor, né? Que é tão famoso, né? no teatro e no cinema. Você tem aqui um ator totalmente dedicado a construir esse personagem, assim como ele foi no filme O Operário, assim como ele foi no filme O Lutador. Né? O Christian Bale é um ator que se dedica ao extremo, né, para esses personagens. Aqui você não tem essa questão da transformação física, né, igual você vê. No Operário ele ficou magérrimo, né, esquelético, dá medo de olhar para ele, que ele parece um morto-vivo, né, um zumbi. Já no filme lá, Trapaça, ele engordou, né? Então ele fica oscilando. Então nesse eu acho que tem. Ele tem essa habilidade de ficar. Ele precisava ficar com um corpo bom, assim, com um corpo musculoso, com um corpo tratado. E ele tá super legal, assim, né? Porque ele precisava ter esse corpo de quem se cuida diariamente em rituais de beleza
que não podem ser quebrados, assim. Então eu acho que ele também se dedicou, sabe? Você não vê uma mancha no corpo dele, você não vê uma barriguinha, é tudo, sabe, muito bem trabalhado. E tem uma cena que ele tá conversando com o William Dafoe num restaurante, que eu acho que aí é o ângulo da câmera, porque o Christian Bale ele tem uma veia que sai aqui da testa e vem até aqui embaixo do... Acho que todo mundo tem, né? Mas a dele é mais... Todo mundo tem várias veias, vamos partir daí. A dele é mais... Ela sobressai mais. Tem os filmes que ele tá mais... Os filmes que ele tá mais magro, dá pra ver assim, essa veia com mais detalhe. E aqui nesse filme, apesar dele não estar tão magro assim, mas tem essa cena específica que ele está conversando com ele da Dafoe, isso ajuda até a compor o momento ali. Né? Que ele tá tenso. Que ele tá tenso, assim, aí você vê aquela veia alta que saindo da testa, passando aqui, e vem aqui embaixo do olho, dá um nervoso, cara. E quebra com essa perfeição, né? Porque ele tá ali com aquele rosto lisinho, a barba bem feita, aliás, nem tem, né? Tipo, é o rosto liso mesmo. E aí, nesse momento de tensão, surge essa veia pulsante ali. Nossa, é muito nervoso. E também, por exemplo, tem nos momentos que ele vai alternando, né, entre esse humor e a questão do abatimento. Né? A gente citou antes aqui a cena do banheiro, né, que ele vai lá com esse colega de trabalho que confronta a sexualidade dele. Tem um outro momento que ele está com a personagem da Chloe Sevigny, né, no apartamento dele. Ele chama ela para jantar ou fazer algum outro tipo de coisa. É ótima, né? Essa cena, porque a dubiedade, né, do que significa para ela, do que significa para ele, é sensacional. Tipo, é um diálogo que serve tanto para interpretação dela quanto para interpretação dele. Exato. E a gente tem o acesso às duas interpretações. E aí tem um momento que ele tá lá se preparando, né, para fazer o que ele planejou, e aí o telefone toca, né, aí a secretária eletrônica liga, e é uma outra mulher com que ele já tinha um relacionamento. Eu não sei se é a Rizzi. A Rizzi. Ou se é outra. É a Rizzi, né? É a Rizzi, que liga cobrando dele alguma coisa lá. E aí a Chloe fala assim, pô, mas né, você ainda tá vendo ela, achando que ele tava solteiro, né? Porque ele não tava mais noivo dela e tudo. E aí ele fica, né, assim, assustado, porque aquilo quebra o momento, quebra a expectativa toda. E a forma como ele fala com a Chloe para ela ir embora, porque senão algo ruim pode acontecer e ele não quer que ela se machuque, o jeito que ele fala parece que ele está interpretando o HAL 9000 do 2001 Odisseia no Espaço. Muito bom. O tom de voz dele monotônico, né, é assim, porque o HAL é um psicopata também. Né, só que é um computador. É um psicopata de inteligência artificial, né? Então assim, o Christian Bale nesse momento, ele interpreta o HAL 9000, cara. Boa. É muito legal, assim, você perceber como que ele como que ele incorpora assim um outro tipo, ele muda o tom da atuação totalmente, ele tá do histriônico, ele passa para um negócio totalmente assim monotônico, sem emoção, né? Então, que ator, né? É um cara que realmente ele consegue ele, apesar de... Tem filmes que ele tá com maquiagem pesada e tudo, mas nos filmes que ele, por exemplo, se você comparar ele aqui e no Batman, né, que são dois tipos parecidos, assim, o playboy, né, o cara, né, que é mais jovem, bem-sucedido, rico e tudo, são pessoas completamente diferentes, né? Então... Eu sou fã, eu sou muito fã do Christian Bale por esse tipo de coisa, esses detalhes, né? Ele se entrega muito ao personagem, assim. Você não vê o Christian Bale, você vê o personagem em tudo que ele faz. Isso é que é mais legal, né? Porque tem atores, assim, que você vê sempre o ator. Por mais que ele faça um trabalho legal, ainda você consegue enxergar a pessoa e não o personagem. O Christian Bale, não. Você não enxerga Christian... Você não conhece Christian Bale. Você não sabe como que é Christian Bale, porque cada personagem dele ele entrega de uma forma, sabe? E ele se entrega completamente. Eu tava lendo que, inclusive, ele foi jantar com o autor do livro
E ele já tava dentro do personagem, assim. E o cara ficou super abalado. Falou, não, para com isso. Eu não quero jantar com um psicopata que eu criei, não. Eu achei super interessante, assim. É uma curiosidade legal aqui. O próprio autor ficou assustado. Porque ele tava vendo o personagem que ele criou, o personagem doentio que ele criou, em carne e osso, sabe? Foi... Caramba. doido. Mas vamos ver aqui o que a Esther falou? A Stefania, ela tá participando aqui só pelo bate-papo, porque teve um probleminha no microfone dela, né? Ela participaria aqui da interação aqui com a gente no Hangout, mas deu um probleminha, então ela tá deixando algumas mensagens aqui. Tá deixando as mensagens e a gente vai fazer a mediação. Ela falou aqui, ó, que não pode mais falar humor negro, né? Tem essa coisa, né, dessas expressões que foram revistas aí, da gente, né, refletir sobre o peso que elas têm. De fato, o humor negro é uma delas, né, que hoje em dia o uso dela é questionável, né, mas deixando claro, então, que no caso aqui a gente está se referindo ao sarcasmo, né, a um tipo de humor que é mais pesado, que vai para morbidez, né, um humor mórbido, né. Isso, humor mórbido. Eu acho que é uma ótima palavra. Mas, enfim, né, de forma alguma tem algum sentido, né, pejorativo ou que cai aí pro lado do racismo, né? E a língua, como essa coisa viva, a gente vai aprendendo, né, à medida que a gente vive, então a gente vai substituindo as expressões depois de problematizá-las e tudo mais. Então, muitas pessoas ainda falam sem ter essa noção. Então, é legal trazer isso mesmo, pra gente ir aos poucos melhorando mesmo a forma de falar e de se comunicar. A Stefania tá lembrando aqui também que o Patrick Bateman, o personagem do Christian Bale, é fã do Leatherface, né, que é o do Massacre da Serra Elétrica, né, e de filmes pornô. Né? É o que inspira ele a fazer o que ele faz. Tem uma cena que mostra na televisão o Massacre da Serra Elétrica, né? A clássica cena do balé da motosserra. E a questão do filme pornô também. Tem hora lá que ele tá vendo, né, filme pornô e conversando no telefone com a menina lá, que ele tá combinando de jantar. E depois, quando ele vai fazer o sexo com as duas mulheres lá no quarto, ele fica se olhando no espelho como se ele estivesse num filme pornô, né? Se achando que tá num filme pornô. Exato. Fazendo caras e bocas lá, ouvindo Phil Collins. Então, aí tira muita vontade de rir. Mas ao mesmo tempo, o que ele tá fazendo com essas mulheres é terrível. E eu tô fazendo gesto. Eu tô aqui fazendo gesto. Porque assim, já tá emulando. Mas enfim. Mas a cara que ele faz é engraçada demais. Não, e ele se olha, se suada, aquela coisa, né? Até homoerótica, né? De si mesma também. Total. E aí a gente tem essa dualidade, né? De tá achando ele ridículo e de rir disso, esse riso constrangedor, mas é uma cena terrível para as mulheres. Total. Porque, assim, é outra coisa que permeia o filme, que é a misoginia dessa sociedade, desses homens, assim. E aí, ali é um dos ápices de misoginia. Então, é muito tenso, né? Ver que elas estão completamente vulneráveis e completamente à mercê do que aquele louco quer fazer com elas. Então, muito tenso. Fala um pouco mais, né, sobre essa questão das mulheres, até das personagens, né? Porque a gente tem ali a Reese Witherspoon, né, que faz a noiva, Sim. e a Chloe Sevigny fazendo a secretária. Tem também. Mas temos outras que estão ali, né, que aparecem e fazem parte da vida dele. Tem aquela também que é a amante dele, no caso. Que ela é noiva de outro cara, né? Porque, assim, é uma sociedade tão hipócrita, é um grupo tão hipócrita e com tantas máscaras, que até entre eles mesmo, né, tem essas coisas. Tipo, um namora o outro, mas ao mesmo tempo trai com o amigo, enfim, é tudo muito nessa questão de máscara mesmo, de hipocrisia. E aí ele tem a noiva, que é essa garota rica, né, branca, privilegiada e completamente fútil, e que tá casando com ele por negócio. Ele não tem o menor interesse nela, e ela
quer prosseguir com o casamento por questões de negócio. Você vê que ali, né, vamos juntar a minha família com a sua, que é o que a gente tem que fazer e seguir a história da família, né? A história da tradicional família. E aí, assim, um não tem o menor respeito pelo outro. Não há um relacionamento ali. É um negócio mesmo. Sendo que ela tá muito mais interessada em levar isso pra frente num sentido de status mesmo, porque ela também não tem qualquer afeição por ele. Mas ele ainda reluta em relação a isso. Porque ele não consegue ter nem essa identificação, né? Ele não consegue ter nem essa vontade, assim. Ele é tão desprovido de vontades genuínas, assim, que nem a vontade de casar com ela por interesse ele tem. A única coisa que ele quer fazer é matar e aparecer. Mais nada. Então, ela mostra essa parte, né, dessa mulher que é fútil, né? Que só tá pensando no casamento por uma questão de negócio mesmo. E tem seu dinheiro, tem seu privilégio e foda-se o resto. Pouco tempo, né, de tela, assim, de participação. Eu acho que a diretora foca mais mesmo no grupo dos homens, pra mostrar mesmo essa misoginia também. E porque é muito da perspectiva dele, né? Perspectiva do Bateman. Aí tem a personagem que é a amante, que ele inclusive fala que todo mundo sabe que é amante, então é uma coisa estranha. Tipo assim. Parece que até o próprio noivo sabe. Eles fingem que não sabem, mas sabem. Então é a hipocrisia reinando, assim. E aí ela é essa pessoa completamente anestesiada por uso de medicamentos. Que a gente sabe que é uma realidade também. Né? Bom, fica difícil de pensar nas motivações dela, nos porquês dela estar nessa dependência, apesar de que é mais um reflexo dessa sociedade que o filme retrata, né? Dessas pessoas, dessas relações doentias e tão vazias. É um reflexo. Ela meio que se anestesia dessa vida vazia mesmo, assim. Ela não tem um propósito, ela não tem algo em que se apegar, digamos assim, algo real. E aí ela se afoga nesses remédios e praticamente passa pela vida, né? Pra mim ela me passa isso, assim, ela passa, tanto é que ele leva ela para um restaurante e ela deseja ir para um restaurante X, ele leva ela para o restaurante Y e ela não tem nem noção de que tá no restaurante Y e não no X, porque ela tá tão ali anestesiada pelos medicamentos que ela nem sabe onde é que ela tá, ela dorme, enfim, ela tem essa relação com ele que é muito também de sexo, né? Puramente sexo. E eu nem acho que tenha prazer, nem de um lado nem de outro. Não. É quase que uma coisa só protocolar mesmo. Protocolar, né? E como ele é misógino e machista, objetifica ela completamente, assim. Pra esse uso, pronto. Né? E aí tem a da Chloe, né? Que é a secretária. Dele, né? Que eu acho que tá, assim, completamente nessa posição de uma pessoa que é a funcionária dele, né? Então ela tá ali o tempo todo atenta ao que ele precisa, ao que ele pede pra ela, e ela meio que nutre essa paixonite por ele, né? Uma admiração. Uma admiração, assim, porque ele é um cara bonito, é um cara que tem status, ela tá ali como secretária, então toda essa coisa, né, que é até um tanto clichê, assim. Mas eu acho que ela também tem, nessa cena que os dois estão ali, que ele tem essa ruptura, eu acho que ela é uma ruptura, sabe? Ela é talvez a pessoa com a qual ele se importa no mínimo. Se existe alguma humanidade ali, ela é a chave para isso. Na minha opinião. Sim, eu concordo. E, bom, e tem uma cena muito boa também que
que é de fora da perspectiva dele, né? Que é quando ela tá vendo o livro dele, o diário dele, ou seria uma agenda. Sim. O que é muito curioso também, porque assim, seria uma agenda. Porque ele, sendo um vice-presidente ou presidente, não me lembro, de uma empresa, estaria super atarefado, cheio de trabalhos para fazer. É o que diz também o detetive quando chega e fala, nossa, desculpa que eu tô aqui tomando seu tempo, você deve ter 1 milhão de coisas para fazer. Mas, na verdade, ele não tem nada pra fazer. Ele só é um playboy que tá ali porque a família é dona daquilo. Então, assim, você não vê ele trabalhando. Você só vê ele escutando música. No próprio escritório dele não tem nem folhas, não tem nada. Não tem absolutamente nenhum resquício de trabalho. E aí, quando ela vai olhar essa agenda dele, essa agenda tá ali cheia de desenhos, né? E desses desenhos violentos, matando pessoas, enfim, com pedaços de corpos. Eu me lembro aqui da cena que ele tá terminando com a noiva, né, no restaurante, que ele tá desenhando no papel assim da mesa. Também é uma mulher sendo toda despedaçada, né? Sim, esquartejada. Sim. Né? E assim, realmente doentia. E também ela é legal de tem uma coisa que mostra, que é legal também, que é como ele, por ele ser machista e tal, ele quer ter poder sobre ela, até sobre o que ela usa no ambiente de trabalho, assim. Né? Quando ela tá com uma roupa tal lá, ele não gosta, aí ele fala que ela tem que trocar, porque aí ela tem que parecer mais bonita, enfim. Ela ser bonita também é um aspecto que interessa a ele, assim. Sim. Porque se ele não achasse ela bonita, provavelmente não seria a secretária dele, né? Então tem essa questão. E quais outras? E as outras que são as vítimas, né? Ele contrata prostitutas. Então, assim, são essas mulheres que estão ali completamente vulneráveis a toda essa misoginia, assim. E... Nossa, aquela que aquele pega na rua, né? Nossa, gente, aquilo ali... porque você vê também como que a pessoa ela tá tão, assim, sabe, numa situação vulnerável, que aí, às vezes as pessoas pensam, mas por que ela vai entrar nesse carro, sabe? Mas, poxa, ela precisa daquele dinheiro, assim. Exato. Então, não dá pra julgar. O que você tem que julgar é como ele trata ela. Que é como se fosse nada, assim, como se fosse lixo mesmo. A segunda vez, então... Né? É terrível, assim, porque quando elas... E quando ela sai também. Porque, assim, quando acontece da primeira vez, e aí elas saem do apartamento deles, elas vão embora, não mostrou como finalizou. Mas, assim, só pelas marcas que elas carregam, sabe? Pois essa cena também é mérito da diretora, né? Não pelo que ela mostra, mas pelo que ela omite, né? Porque ela mostra a sequência toda dele lá dirigindo as duas para fazer o sexo, né? Ele liga a câmera e fica falando, chupa ela, não sei o que, tira a roupa dela, né? Sobe nela, não sei o que, vai dando as direções lá, como se ele fosse o diretor do filme pornô, que depois ele vai ser quer ser o protagonista, né? E fica lá se exibindo no espelho. O Alexandre fica Frota. Lá se exibindo no espelho. Mas aí depois mostra ele indo no armário e pegando um cabide, né? E desarmando aquele cabide. Te coloca na cabeça o que ele poderia fazer com aquilo, mas não mostra. Corta dali. E depois, quando volta, elas já estão indo embora e você vê que uma delas já está com o nariz sangrando, né? Tá machucada e elas estão completamente assustadas. Aí, cara, você não mostrar cria uma coisa ainda mais absurda na sua cabeça, né? Sim. Porque é tão absurdo que a imagem ali, você filmar aquilo, não daria conta, né? Então, você omitir nesse momento é de uma inteligência... muito grande, né? Então, assim, méritos da diretora não por filmar, mas por omitir. Por omitir. Né? E, assim, isso é mérito de direção. E é interessante a gente pensar que, tipo, em filmes de terror, né, desse gênero, assim, muitos corpos femininos já foram expostos dessa maneira, sabe? De sofrer violência.
Então, ela tá falando de misoginia aqui. E a gente sabe que há misoginia nesse gênero, nesse sentido, assim, também, né? E aí, ela coloca uma contraproposta, sabe? Olha como pode ser terror, mesmo sem usar graficamente o corpo da mulher pra isso. Sabe? Olha como que eu omiti completamente essa violência aqui e mesmo assim ela foi aterrorizante. Então eu acho sensacional. É a contraproposta. É o cinema feminista, sabe? Respondendo, olha, a gente pode entregar um terror sem ter isso. E eu queria ler também o que a Esther falou, que ela falou bastante agora nas mensagens. Porque, né, uma parte você até comentou já, que é a questão dele mandar a secretária trocar de roupa, né, pra ela ficar mais feminina. Ele terminando com a noiva, né, fazendo ameaça à garçonete, tem também essa cena. Ah, né? É verdade, a garçonete também sofre, eu tinha esquecido dela. Então, ele sendo homofóbico com os colegas, enfim, né, em vários momentos ele vai demonstrando, né, esse lado que ele, de certo modo, esconde, mas a partir de certo momento ele não faz mais questão nenhuma de esconder. Ele surta completamente. Né? Acho que até por ele perceber que ele vai ser descoberto, né, porque tem uma investigação ali sobre o desaparecimento do personagem do Jared Leto, né? Então eu acho que a partir desse momento ele fica realmente transtornado, né, pela possibilidade de ser descoberto. Então ele chuta o balde, né? Chega um momento que ele sai matando as pessoas assim, quem ele vê pela frente. Tem uma coisa que você falou que eu achei interessante ali também, que ela falou que a misoginia dele começa a aparecer desde o tratamento com a noiva, que fala, não tira os fones de ouvido. É verdade, eles estão no carro, a primeira vez que o casal aparece, assim, né? Eles estão no carro, ela tá com fone de ouvido, e aí ele já tem esse tratamento abusivo com ela, que é tipo, tira esse fone de ouvido e tal. Então, é exercendo poder. Agora, acho que a gente já pode ir caminhando aqui para finalizar, né, o nosso comentário sobre o filme. Eu estava lendo aqui notas da Wikipédia, né, porque tem algumas coisas interessantes mesmo que eles colocam lá de curiosidade. E eu estava vendo aqui os atores que foram cogitados, né, antes do Christian Bale. Então teve o Johnny Depp, primeiro, o próprio Edward Norton, que a gente falou, né, do Clube da Luta, o Leonardo DiCaprio. Eu acho que o Leonardo deve fazer bem também. Não tanto quanto o Christian, né, porque o Christian... O Ewan McGregor, até que enfim chegou ao Christian Bale. E aqui tá falando, né, que ele, numa entrevista com o David Letterman, né, no aquele programa Late Night, que hoje é com eu não sei quem está apresentando esse programa, mas enfim, na época era o David Letterman. E o Christian Bale falou que se inspirou no Tom Cruise. Coitado do Tom Cruise. Aliás, mentira, corrigindo aqui, tá? Corrigindo. Ele viu uma entrevista do Tom Cruise do David Letterman e se inspirou nessa entrevista, dizendo que o Tom Cruise mostrava ali, né, uma energia, né, aquela coisa, só que por trás não tinha nada. Era um vazio. Ele falou isso do Tom Cruise? Dizer que ele falou isso numa entrevista. E ele se inspirou também no Nicolas Cage. E aí é perfeitamente... Por causa dessa coisa bipolar, né? Tipo, você... louca. Você percebe que tem alguma coisa de Nicolas Cage ali mesmo. Não, essa entrevista do Tom Cruise, vamos combinar, realmente, ele pulando lá... Mas essa foi na Oprah, né? Então, é verdade, essa foi da Oprah, porque ele tava declarando amor pra... E ela é mais recente, eu acho. Ela foi depois que eu esqueci o nome dela agora. A Kate Holmes. A Joey. A Kate Holmes, que inclusive contracenou com o Christian Bale no primeiro Batman. Verdade. Tudo está ligado. Tudo conectado, gente. Tudo está ligado. Tudo conectado. E assim, mas, enfim, vamos comentar aqui rapidinho, que sem falar spoilers, quando acabou o filme, eu achei bem massa, porque assim... A reflexão que fica, ela é certeira. E aí você vai ver algumas coisas a respeito do filme, né? Algumas leituras a respeito do filme.
tem quem feche, assim, numa interpretação e tem quem fale que a interpretação é aberta. O que você acha? Você acha que a interpretação é aberta ou ela é fechada? Sem dizer qual que é a interpretação, porque isso aí vai ser spoiler, não, né? Não acho que é aberta, não. Eu também não acho que é aberta, gente. Acho que você pode até pensar que é aberta, mas dá muitas dicas de que não é. Era só isso mesmo que eu queria perguntar pra você, assim, e deixar as pessoas instigadas, porque quem não viu esse filme, veja, aproveita que a gente tá aí, né, nesse mês de terror. Aliás, é engraçado, porque é um mês de terror literalmente. Literalmente. Então, assim, por todas essas questões que ele aborda, essa crítica social super contundente e atual, pela interpretação do Christian Bale, que é maravilhosa, pela direção dela, que é fantástica. Enfim, vejam. E pela cena de abertura, que é um deleite para quem gosta de design, para quem gosta de direção de arte. A gente agora vai ter a participação em áudio da Stefânia, que mandou as mensagens aqui pra gente. Então, primeiro, vamos ouvir aqui o que ela disse na primeira mensagem. O WhatsApp também tem coisa boa. Eu acredito que a abertura, principalmente, né, e algumas outras coisas desse filme influenciaram demais séries que eu adoro, né, que é o Dexter, que a abertura também era branca, tinha uns toques de sangue ou coisas vermelhas, e muito Hannibal também, que o Hannibal tem esse flerte com os pratos gourmetizados e tudo mais. Eu não vi Dexter nem Hannibal, mas eu já vi essas aberturas e realmente tem uma coisa que lembra, né? E é claro, né, a questão do Hannibal ser, lembrando aqui do filme do Ridley Scott, né? Ele tem aquela coisa de cozinhar. A gente for lembrar também do Silêncio dos Inocentes, né? O Hannibal, o personagem, ter, né? Ele tem essa questão mesmo, né? É até uma necessidade fisiológica. Só que o personagem do Hannibal, ele é o personagem, tá? Ele é anterior, né? Ele foi criado pelo... Esqueci agora, não fugiu o nome do autor, mas ele foi criado antes. Mas na série, né, Hannibal, aí sim pode ter realmente uma influência. A série é recente, né? Ela é recente, né? Ela é posterior a todos os filmes. Outra coisa, esse filme faz uma ótima sessão dupla com Animal Cordial, da Gabriela Almeida. Perfeito. Tá? Assim, eles dialogam muito em vários aspectos. Sim. Vários aspectos. Vamos ver mais uma mensagem da Estê aqui. Alguns outros detalhes aqui que eu reparei, que eu acho interessante na revisão, né, de comentar, foi quando a prostituta, né, tá tentando fugir, ela encontra as mulheres de um jeito que é muito o que acontece no conto Barba Azul, que eu já analisei e tal, a forma como se a última esposa do Barba Azul encontrasse as 6 anteriores. Isso é bem interessante também, é bem gráfico, né? O filme é bastante gore. Mais uma relação, né? Inclusive com a literatura que a gente tira aí, né? E a questão do gore, né? De novo aí você lembrou do Animal Cordial, e aqui, né, tem cenas que são bastante gráficas mesmo, né? Mais uma mensagem da Steve. E o final, que eu acho... Não vou dar spoiler do final, mas eu reparei uma coisa interessante também, que tem uma porta com uma nota assim, esta não é uma saída, em inglês, né? Olha. Achei também sensacional isso. E a música do Boi, ótima, que toca também no final, nos créditos já, não é a última música, tem que assistir os créditos para ver a música do Boi, que é ótima, que é Something in the Air. Tem até um American Psycho remix. E, por fim, ele é um cara rico, né, e branco, então ele pode fazer o que ele quiser que não vai pegar nada pra ele, né, sendo o final meio dando dúvidas ou não do que ele tenha feito ali, pega nada não, vai ficar tudo na paz, né, continua fazendo os crimes que ele quer. Isso aí. E o que vale são as máscaras, né, o que vale é o que ele mesmo fala, assim, interior, vale não, o que vale é o exterior, né. Exato. Enfim. Aqui, vocês já viram... Mas aí a gente acabou dando o final. Mas tudo bem. Vocês já viram a continuação? Não. Tem Psicopata Americano 2, né? Inclusive o Lucas Mas não Moreira... é dela, né? Não. Então.
O Lucas Moreira, né, que está acompanhando a gente pelo bate-papo ao vivo, ele perguntou se a gente já viu e se presta. Não presta, ô Lucas. Você já viu? Vi e assim... De quem que é? É terrível. É um cara que eu nem me lembro mais o nome. Mas é um diretor assim, que não foi muito pra frente. E a protagonista do filme é a Mila Kunis. Na época, ali no auge ali do Dead Seventh Show, né, que foi onde ela estourou, né, a série. E aí ela interpreta o que seria uma vítima que conseguiu sobreviver do Patrick Bateman, né? O filme ele começa exatamente mostrando ela, criança, amarrada numa cadeira junto com a babá, que seria uma das vítimas, né? Uma das mulheres com quem o Patrick se envolveu. Então ele amarrou as duas numa cadeira, a menina consegue se soltar e ela vai lá, pega uma faca, um perfurador de gelo, alguma coisa assim, e ela consegue matar o Patrick Bateman. E aí ela coloca como propósito de vida ser uma assassina de assassinos seriais. Entendeu? Entendi. E ela vai, aí o filme é o quê? Ela indo para faculdade, estudar sobre serial killers, sobre crimes e tudo. E aí nisso ela fica perseguindo os caras que são misóginos, que são machistas, que são aproveitadores e que têm esse perfil psicopata. Só que ela é também uma psicopata, só que ela é uma psicopata tipo um Robin Hood, entendeu? Ela vai matar, né, os caras que são os maus. E aí, né? eles chamam um diretor homem pra fazer. Mas assim, o filme é muito ruim, cara. Não valia nem a pena, sabe? Mas fazer. eu achei que, sei lá, de repente poderia render alguma coisa interessante, assim, feminista, sabe? Mas, pô... sim. O ideal seria realmente ter uma mulher dirigindo para falar sobre essas questões, né? Mas o filme é muito ruim, assim. O filme ele sem pé nem cabeça, ele não é interessante, as mortes são assim mal filmadas, sabe? É meio ruinzinho, assim. Ele tenta passar um ar dessas coisas high school, sabe? Que é pior ainda. Que essas coisas de dormitório, sabe? De amizade, assim, de dormitório. Aí ela tem interesse num cara, sai com ele, aí, tipo, ela percebe que o cara é um aproveitador, aí ela mata o cara. Tem o William Shatner no filme, que é o Capitão Kirk, né? Ele interpretando um professor que meio que dá em cima das alunas. Aí ela vai atrás do cara também. Aí, tá vendo? Tem todo um conteúdo assim de, Tem. Eu sou feminista, vou acabar com esses homens escroto. Mas aí é um cara que dirige, às vezes não tem... Não que os caras não possam ter. Claro que podem ter a sensibilidade, óbvio, né? Não tô querendo dizer aqui que homem só pode falar de homem, mulher só pode falar... Não. Mas a chance de dar mais certo com uma mulher dirigindo é maior, verdade. Sabe? Concordo. Porque ela vai ter essa sensibilidade e essa raiva também, porque toda mulher tem um pouco de raiva, né? Dessas questões todas, um pouco, às vezes muita, e com toda razão, obviamente. E aí, sabe, colocar isso na arte, assim, eu acho que é aí que faz a diferença, sabe? Eu concordo, Poderia render algo melhor. Poderia render. Tanto é que eu tô interessada em ver um que chama Vingança, né? Sim. E tem essa premissa parecida também, com essa coisa de vingança ali contra os homens escrotos. Vamos ver. Se a gente pensar A Prova de Morte, né, do Tarantino, que também tem isso, das mulheres se vingando do cara que é um assassino de mulheres. Né? Eu só tenho que rever, que eu vi uma vez. Então eu não sei opinar, assim, em pontos específicos. Porque às vezes também tem alguma coisa, né, que colabora. Aliás, não que colabora, mas que vai contra, assim, a premissa feminista. Mas realmente, esse eu lembro. E tem a Rosário Dawson, que dizem se parece com a minha pessoa. Tô bem na fita, hein? A Rosário Dawson aqui do meu lado. Mas é isso, vamos finalizando então, né? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa pra comentar. A Esteja mandou as mensagens dela. Quero agradecer também aqui ao Lucas, que pediu pra gente comentar aqui a continuação, né? E, enfim, a gente fica
A gente deixa, na verdade, o convite aqui para você que acompanha os nossos podcasts, né, para assinar o nosso feed. Agora a gente está com os episódios num novo servidor que está mais rápido, mais estável, tá bom? Então assine o nosso feed para você receber todos os nossos podcasts, o Cinematório Café, o Cineclube em Foco, tá bom? E torne-se também padrinho ou madrinha do Cinematório para você poder participar do Cineclube, né? Você pode indicar os filmes do mês, né, que são votados. Você vai votar para escolher o filme que será comentado todo final de mês. E você ainda tem a possibilidade de participar aqui conosco, né? Você tendo aí a disponibilidade, uma câmera, um microfone, tudo para entrar no Hangout aqui com a gente. Ou mesmo um celular com WhatsApp e você manda os áudios, tal qual a nossa querida Estê teve que fazer hoje. A gente tem um grupo secreto no Facebook também só para os padrinhos e madrinhas, né, do nosso Cineclube. Lá a gente conversa sobre cinema, a gente divulga outros conteúdos lá também, né, as nossas newsletters e tudo mais. Então é isso. Colabore, clique no link que está aí na descrição para você conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo e aí você se torna um padrinho ou uma madrinha, tá? Colaborando aí a partir de R$5, tá bom? Você ajuda o Cinematório a crescer, incentiva o nosso trabalho e em troca recebe esse conteúdo bacana, exclusivo para você. Isso, gente. Nos ajudem. Colaborem, porque a gente precisa cada vez mais de cultura, né? Nesse país. Então, assim, vamos apoiar os projetos de cultura que levam mais conhecimento, mais cinema, mais arte para as pessoas. É isso aí, arte é resistência. É resistência, isso aí. Nós somos resistência. Sempre. Ele não. Ele não, ele nunca. Ele nunca, ele jamais. Isso aí. Você sempre. Oh. Muito obrigado, Estê, pela participação com a gente aqui, tá bom? E muito obrigado a você pela audiência. Deixe o seu like aí, inscreva-se no canal e a gente se fala no próximo mês em mais um debate aqui no nosso Cineclube virtual, tá bom? Grande abraço. Até mais. Tchauzinho, até a próxima. Tchau.